Fala, minha gente. Pessoal, essa é uma questão que é muito bacana, porque sempre que envolve plano inclinado, a gente tem que ter uma lembrança sobre a decomposição da força-peso. E também temos que ter um cuidado, porque em muitas questões a gente pega a força normal e muitas vezes cancela com a força-peso, mas nem sempre isso é verdade. Por exemplo, no plano inclinado, isso não será verdade. E a gente vai lembrar aí o motivo disso aí, tá certo? Então a questão diz pra gente aí que um bloco de massa 5 kg será arrastado para cima por uma força de 50 newtons. Então a questão já está afirmando que esse bloco aí da questão ele vai acelerar, olha, para cima, eu não tenho dúvidas disso, ok? A questão diz pra gente que o coeficiente de atrito cinético, o coeficiente de atrito dinâmico, como a questão fala pra gente, são sinônimos, tá? Cinético ou dinâmico vale 0,4. A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e ele quer saber quanto é que é a aceleração com que o bloco ele vai subir quando ele for arrastado por uma força de 50 newtons, ok? Então aí eu fiz questão de separar a imagem. A ideia da questão é essa daqui, né? O que a gente já sabe. A ideia é que o bloco ele vai ser acelerado para cima, então ele vai, olha, subir devido a essa força F. Não é nenhuma novidade para a gente isso aí. Então o que a gente vai fazer agora é o diagrama de forças. Então o primeiro passo sempre é o diagrama de forças. A força F já está sendo mostrada na figura. Nós temos a força de contato com a superfície, que é a força normal. Outra força de contato com a superfície, que é a força de atrito. Se ligue, como a questão diz pra gente que o bloco ele vai acelerar para cima, a questão diz que ele vai ser arrastado para cima, e a força de atrito a gente sabe que ela é contrária à tendência do movimento, à tendência do escorregamento, por isso quer dizer que se esse bloco ele está subindo, a força de atrito vai ter um sentido oposto à tendência do movimento. Então, por conta disso, a força de atrito aí vai ser descendente, vai ser para baixo, beleza? E nós temos aqui, olha, na vertical para baixo, a força-peso. Só que o que a gente vai fazer é pegar essa força-peso, como não é nenhuma novidade para a gente, e decompor a força-peso aí perpendicular ao plano e paralela ao plano. Paralela ao plano. Essa componente que é perpendicular ao plano a gente chama de PY. E a componente paralela ao plano é a componente PX, beleza? Quando a gente decompõe, é como se a gente estivesse tirando da jogada, olha, a força-peso. É como se ela não existisse mais. Beleza, gente? E aí, agora, com todo o carinho e cuidado do mundo, o que é que a gente consegue observar? Que como esse bloco, ele não se movimenta na direção... não sobe nem desce, olha, então eu posso dizer que a força normal, ela se cancela com PY, ok? Já que o bloco ele não acelera nessa direção aqui, olha, a aceleração dele nessa direção vale 0. Ele não se movimenta nessa direção. Porém, ele acelera subindo o plano inclinado. Então, o que é que vai acontecer é que a gente já fez o nosso primeiro passo, que é o diagrama de forças, o segundo passo, que é localizar a aceleração. Nós já sabemos que a normal ela vai se cancelar com o PY, e agora chegou a hora de armar a segunda lei de Newton para o bloco. A força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. E aí, minha gente, como esse bloco ele está subindo, olha lá, quer dizer que a força que faz ele ser arrastado, que é a força F, vai vencer tanto a componente PX quanto a força de atrito. Então, por conta disso, a nossa equação vai ficar F menos a força de atrito menos o PX é igual à massa do bloco vezes a aceleração. Aquela dica que eu te dou sempre de você calcular alguns elementos separadamente, tá? Eu sempre gosto de fazer isso. Então, vamos começar calculando aí o PX, que o PX, a gente lembra como é que se calcula, né? É a força-peso vezes o seno do ângulo do plano inclinado. E aí agora vem o charme da questão, porque quando você olha para o plano inclinado, a gente observa que o ângulo dele vale θ, mas eu não sei quanto vale θ. Será que esse θ vale 30 graus, vale 45 graus? Bem, na verdade, a gente não precisa saber quanto vale o ângulo. O que a gente precisa para resolver o problema é saber quanto vale o seno desse ângulo, entende? Então agora, para que a gente possa determinar o seno desse ângulo e também o cosseno desse ângulo, o que a gente vai ter que fazer é avaliar a geometria
dessa figura, porque você consegue visualizar aí, olha, que nós temos um triângulo retângulo e que esse triângulo retângulo tem um cateto valendo 6 metros, outro cateto valendo 8 metros. Então o que a gente vai ter que fazer é calcular o valor da hipotenusa. E aí, para que a gente calcule o valor da hipotenusa, a gente recorre ao teorema mais conhecido do mundo da matemática, que é o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ficar 6 quadrado mais 8 ao quadrado. Então, vai ficar aqui x quadrado é igual a 36 mais 64. 36 mais 64 é igual a 100. E aí, agora a gente vai tirar a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100, minha gente, vai ser igual a 10 metros. Muita gente lembra de um triângulo que a gente usa, que tem os lados proporcionais, que são os lados 3, 4 e 5. Esse é um triângulo que, de fato, a gente chama de triângulo pitagórico e ele é muito utilizado no mundo da matemática, da física. Como, por exemplo, você poderia ter resolvido esse problema, ter calculado logo a hipotenusa, olha, apenas observando que como 6 é o dobro de 3 e como 8 é o dobro de 4, então a hipotenusa seria o dobro de 5. O dobro de 5, que equivale a 10 metros. Ok, gente? Então, olha, como seria bem legal resolver esse problema aí, olha, já calcular a hipotenusa sem, na verdade, ter feito cálculo nenhum, seria bem bacana, ok? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai voltar agora aqui, olha, para o passo 2. Voltando para o passo 2, deixa eu puxar tudo isso aqui que a gente fez aqui um pouquinho mais para baixo, para a gente poder voltar ao passo 2. E lembrar que o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Se você olhar lá na figura com carinho, o cateto oposto, o lado oposto ao ângulo, olha, cateto em grego é lado, o lado oposto ao ângulo vale 6 metros e a hipotenusa vale 10 metros. Por conta disso, nós vamos ter aqui, ó, 6 dividido por 10, que dá 0,6. Então, no lugar do seno de θ, a gente vai botar 0,6. Então, vai ficar aqui Px, que é o peso do bloco. Peso, pessoal, é o produto da massa vezes a gravidade, não é? Então, eu já posso fazer direto, ó. 5 vezes 10 é igual a 50. É sempre bom a gente ganhar um pouquinho de tempo. 50 vezes 0,6, isso aí vai ser igual a 30 newtons. Então, já calculamos a componente do peso Px, agora vamos calcular a componente do peso Py, tá bom? Calculando a componente do peso Py, que é igual ao peso do bloco vezes o cosseno de θ. Lembre-se que a gente não precisa saber quem é θ, o que a gente precisa saber é quem é o cosseno de θ. E o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí, voltando lá para o nosso triângulo, olha, o cateto adjacente, ou seja, o cateto próximo ao ângulo, vale 8 metros e a hipotenusa vale 10 metros. Por conta disso, substituindo lá, nós vamos ter, então, 8 dividido por 10, que é igual a 0,8. Então, no lugar do cosseno de θ, vamos colocar 0,8. Então, vai ficar aqui, Py vai ser igual ao peso do corpo, que é 50, né, que a gente já sabia, massa vezes gravidade, 5 vezes 10 dá 50, vezes 0,8. Logo, Py vai ser igual a 40 newtons. E essa informação vai ser importante, por quê? Porque a gente já sabe que a normal vai ser igual a Py. Então, logo, a normal vai ser igual a 40 newtons. E essa informação vai ser importante para o cálculo da força de atrito, né? Então, a gente vai calcular a força de atrito aí, para você poder entender. Calculando a força de atrito, que é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, nós vamos ter, então, que a força de atrito que atua no bloco vai ser igual o coeficiente de atrito, que a questão disse para a gente, né? Lembre-se que vale 0,4, e aí 0,4 vezes a intensidade da força normal, que a gente viu que a intensidade da força normal equivale a Py, e no caso vale 40 newtons. Então,
vezes 40. Logo, 0,4 vezes 40, a força de atrito vai ser igual a 16 newtons. E agora, gente, a gente vai voltar para o primeiro passo. A gente volta lá para o primeiro passo, para o primeiro momento, que é exatamente o momento em que a gente armou aqui, olha, a equação, a segunda lei de Newton para o bloco, beleza? Então, deixa eu copiar e vamos voltar para poder substituir e resolver o problema, tranquilo? Tá praticamente resolvido. A força F, que vale 50 newtons, como a questão tinha dito para a gente, menos a força de atrito que a gente calculou, 16, menos a componente do peso Px, que a gente calculou. Vamos dar uma olhadinha quanto foi o valor de Px. Olha, o valor de Px foi de 30 newtons, tranquilo? Então, a componente do peso Px, que é 30, é igual à massa do bloco, que é 5 vezes a aceleração, que é o que a gente quer saber. Logo, vai ficar 50 menos 16, que vai ser igual a 34. 34 menos 30, que vai ser igual a 4, que vai ser igual a 5 vezes A. Logo, A vai ser igual a 4 dividido por 5. E 4 dividido por 5 é igual a 0,8 metros por segundo ao quadrado. Uma questão bem bacana, né? Uma questão que foi legal, porque, mais uma vez, eu chamo a sua atenção para a principal observação que eu faço na questão, é que nem sempre a normal ela equivale ao peso. Olhe que neste caso, no plano inclinado, a normal equivale à componente do peso. Ok, gente? Então esse é o maior charme da questão e o resto a gente viu que dá para entender tranquilamente, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo muito forte no cérebro de vocês e até a próxima.